Um vídeo aqui sobre medição de curva de impedância de caixa acústica. Eu já havia feito alguns vídeos sobre o tema, né? Mostrei dois modos de poder a gente conseguir levantar a curva de impedância da caixa acústica, né? A curva de impedância ela diz várias características da caixa, né? Vários segredos da caixa, inclusive. Então mostrei um método com o DATS, né? Que é esse utilitário aqui, né? E também mostrei através de uso de um amplificador e multímetros ou voltímetros, né? Preferencialmente de ponteiro, né? Que a gente consegue ver melhor o deslocamento do ponteiro. Então mostrei como a gente consegue fazer o levantamento da curva de impedância da caixa acústica, tá? Com alguns detalhes da curva de impedância da caixa acústica a gente consegue saber mais ou menos qual é o corte inferior da caixa acústica, tá? Então, quando é o menos 3 dB, né, da resposta de graves, ou seja, quando inicia a resposta de graves efetivamente, tá? Então, no outro vídeo eu acabei usando um amplificador de signos, hoje eu vou usar esse Nashville aqui, é um Power 250, tá? Se alguém quiser ver ele por dentro, ó. Ele é muito parecido com as montagens da Gradiente, tá? Aqui tem a data do capacitor, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar ali. É 82, 10/82. Então, uma montagem bem interessante, né? O dissipador é o chassis, é a parte fundo do chassis, né? Usa 2 transistores por canal, né? Esses modelos MT200, originalmente eles vinham pintados assim, né? E aí, mas se tirar a tinta a gente vai ver que é um transistor normal como esses aqui, ó. Só comentando, ele entrega mais ou menos uns 100 watts por canal, tá? Se eu não me engano, em 4 ohms ele chega a 125 por canal, que aí fecha os 250. Um dia eu faço a apresentação da potência dele, né, a potência real dele. Tinha também o Power 500, tá? Porém, o Power 500, muita gente confunde, ele não é 500 watts. A gente precisa de 2 Power 500 para ter 500 watts, tá? Então, o Power 500, na verdade, ele é 250 watts em 4 ohms, tá? E aí, quando a gente usa dois aparelhos, né, dois módulos desses aqui, a gente tem os 500 watts, né? Por isso que ele chamava de Power 500, porque na verdade ele era mono, tá? Então ele tinha que ser usado aos pares, né? Então eu tinha que usar dois aparelhos desses para ter um sistema estéreo. Bom, mas voltando aqui. Então eu vou usar dessa vez aqui o sistema ARTA, né? É um software que a gente instala no computador, né? E a gente usa a placa de som, tá? Então usa a saída da placa de som, né? A saída da placa de som vem aqui. E a entrada da placa de som está nesse cabo cinza aqui, ó. Isso aqui é a entrada, eu estou unindo os dois canais aqui, tá? O terra está aqui desse lado. Então eu faço um divisor resistivo aqui com um resistor de 4.7 e de 33 ohms, tá? Para não mandar muita tensão para a entrada da placa de áudio. Sugiro, tá, que estudem bem o manual do ARTA para não queimarem a placa de som. Tá? Porque se fizer alguma rateada aqui, a placa de som do computador queima, tá? Ela não aguenta muitos volts na entrada. Então eu já alerto em todos os vídeos que eu faço mostrando o ARTA, né, para esse risco. Tá? O manual do ARTA está lá na página deles, é só baixar e ler, né, para entender como funciona o sistema. Tá? Então a referência de tensão que eu estou tirando, ó, notem aqui o cabo, está em cima do resistor de 4,7 ohms. Tá? Então é em cima desse resistor que eu vou medir. Então, por exemplo, se eu, por acaso eu ligar errado, ligar virado aqui, eu vou estar usando outra relação de tensão, né? Então tem que estudar isso aqui para se quiser usar, tá? Então até tem uns vídeos lá no canal do Brant, né? Que ele mostra mais detalhes sobre
o uso do ARTA, tá? Eu não vou ensinar o uso do ARTA, né? Tem um manual lá e tem já vídeos na internet sobre isso, né? Eu tô com minha caixa acústica aqui, esse fiozinho branco, né? E ele chega aqui, ó. Então eu posso ligar aqui, que eu tô ligando a caixa acústica direto no amplificador, tá? Deixa eu... Isso aqui tá gastinho. Então liguei aqui a minha caixa acústica. Nota que a caixa acústica, os fios brancos, estão indo direto no amplificador, tá? E aqui, esse divisor resistivo aqui só está servindo para mim tirar um sinal menor do que o que tem aqui para mandar para o computador, tá? Então o computador manda um sinal por aqui, né, no line out do computador. Então é importante que usem computadores com line in, tá? Em vez de mic in, né? A entrada de microfone ela é muito restrita, ela suporta muito pouca tensão, né? Outro alerta que eu faço, né? Então aqui, isso aqui está ligado no line out do computador e esse cabo cinza aqui está ligado no line in, tá? Não recomendo que use o mic in. Então aqui, né, eu estou com a caixa ligada e eu vou mostrar para vocês como é que se comporta na verdade aqui eu vou mostrar como se comporta o amplificador, tá? Então aqui está a resposta de frequência dele, ó. Eu vou dar um stop aqui para não ficar fazendo ruído. Então notem que o amplificador é linear, praticamente de 20 a 20 mil, né? Como ele é um power, né, ele não tem controle de tonalidade, então ele não dá mais grave, nem mais agudo, nem mais médio, né? Ele é um amplificador linear, né? Então o que eu fiz aqui? Eu medi a resposta de frequência do sistema, né, como ele é, no caso flat, né, ligado direto na caixa acústica, né, e tem essa deficiênciazinha aqui, que é um pouquinho da placa de som, né? Outro pouquinho é porque esse amplificador tem entrada capacitiva, né? E tem um feedback capacitivo, então ele não é um amplificador DC, né? Puramente DC. Então ele começa a baixar a resposta de frequência ali abaixo dos 20 Hz, né? E a placa de som também baixa um pouquinho, tá? Então dá essa quedinha aí, né? Mas só do amplificador seria um pouquinho mais plano do que isso aqui, tá? Mas aqui já é 20 Hz, né? Então tá ok. Agora o que eu vou fazer? Eu vou ligar um resistor aqui de 33 ohms, tá? E esse resistor aqui vai ser o nosso, digamos, super-herói que vai deixar com que a caixa acústica mostre a curva de impedância dela, tá? Então, como o amplificador aqui ele é uma fonte de tensão constante, ele não deixa a caixa acústica se manifestar, né? Então eu vou colocar esse resistor aqui, vou transformar aqui o sistema em fonte de corrente constante para a gente poder enxergar a curva de impedância da caixa acústica, tá? Vou colocar aqui. Então o que eu fiz aqui, ó? Eu liguei em série um resistor de 33 ohms, tá? Então eu transformei todo o sistema agora em que era fonte de tensão constante, né? Se não entendem o que eu estou falando, tá? Eu tenho um monte de vídeo no canal sobre fonte de corrente constante, fonte de tensão constante, né? A relação disso com os valvulados e com os transistorizados, tá? Procurem aí no canal que vai encontrar bastante conteúdo, tá? Conteúdo que praticamente ninguém trata a nível mundial, tá? Então agora eu transformei o sistema em converti fonte de corrente fonte de tensão constante para fonte de corrente constante através desse resistor aqui que eu inseri uma impedância a mais no caminho, tá? Então, como a impedância daqui é maior do que da caixa, essa impedância, essa curva de impedância aqui vai se transferir para tensão, tá? A gente vai ver isso em forma de tensão na tela do computador ali, tá? Então vamos ver aqui, ó. Eu vou liberar aqui o play, tá? O volume certamente baixou, né? Eu vou ter que aumentar aqui na placa de som, porque logicamente, né, tem um resistor de 33 ohms em série, né? Então o volume baixou. Então eu vou aumentar aqui na placa de som, tá? E aqui a gente tem a mágica funcionando aí, tá? Ó, dei um stop, né, que aí ele congela a imagem na tela. Olha só. Através do resistor aqui, né, a curva de impedância da caixa conseguiu se projetar, né, em forma de variação de tensão, né, nessas resistências, né, que tem aqui. Então,
eu tenho aqui a minha caixa acústica, ó, com um pico aqui, né, de impedância. Isso aqui não é a resposta de frequência, tá? Isso aqui é curva de impedância, tá? Que está sendo simbolizada pela variação de tensão nesse resistor aqui, tá? Nessas resistências aqui. Se a gente colocar um resistor menor, igual, por exemplo, 8 ohms, a gente vai ver essas amplitudes mais reduzidas, mais apertadas, tá? Então vai ser mais difícil de ver. Por isso que eu prefiro colocar um resistor já bem maior que a impedância da caixa, né? Então a gente pode ver aqui, ó, que a caixa tem um pico aqui em 18 Hz, tá? Pico de impedância, né? Isso aqui é o duto, tá? A gente vê aqui que a caixa tem um vale aqui. Isso aqui corresponde ao FB, tá? Essa caixa aqui é uma caixa bem grande, tá? Um alto-falante bastante, digamos, bom para graves, né? Ele consegue cobrir uma faixa de graves bem baixa, né? E aqui está a impedância do alto-falante na caixa, tá? Vejam, isso aqui seria equivalente a FS, tá? O alto-falante tem uma FS para ar livre e uma FS quando ele está na caixa, tá? Ao ar livre ele é uma coisa, é um valor, e na caixa é outra, tá? Então aqui, ó, na caixa, esse alto-falante está com uma FS de 38 Hz, tá? Trabalhando na caixa, a FS muda. Não dá pra gente pegar um alto-falante, por exemplo, tem a FS de 20 Hz e achar que a caixa vai tocar 20 Hz, tá? Porque quando a gente pôr esse alto-falante na caixa, a FS do sistema, a caixa acústica, alto-falante, vai aumentar, tá? Então, ela vai vir mais pro lado, né? Então, não é porque eu peguei um alto-falante de, por exemplo, 18 Hz de ressonância que eu vou ter uma caixa tocando em 18 Hz, tá? Isso vai mudar quando a gente pôr na caixa. Isso aqui é muito revelador, esse ponto aqui. Quando eu tenho esse pico de impedância aqui da altura desse, ou seja, o duto, né, a frequência do duto aqui, com a mesma impedância da frequência do woofer, eu tenho a minha caixa, digamos que bem alinhada, né? Esse aqui vai ser o meu FB, né? E mais ou menos vai ser o meu FB, e isso mais ou menos é o ponto de corte da caixa, ou seja, a minha caixa aqui, ela, digamos que responde a partir de 24 Hz, ou seja, o 24 Hz está no menos 3 dB, tá? Descartem isso aqui, que isso aqui não tem nada a ver, tá? Pelas amplitudes aqui aparece alguma coisa diferente aqui, mas depende de vários fatores, tá? Das resistências, então não leve em consideração esse menos 3 aqui, tá? E nem esses valores aqui, isso aqui sem uma relação com alguma coisa não diz nada, tá? Então, por exemplo, aqui a minha caixa, eu poderia até fazer uma otimização nela, através desse gráfico aqui, né? Notem que a minha frequência do duto, sendo aqui 16 Hz, 17 Hz, ela está com a impedância mais baixa, tá? Do que a frequência do woofer. Então eu poderia cortar um pedacinho desse duto aqui, subir um pouquinho aqui a frequência do duto, tipo para 19 Hz, né? Ou 20 Hz, por exemplo, cortar um pedacinho, tá? 1 centímetro, 2 ali do duto, e medir novamente para ver se esse pico aqui deu uma baixadinha e esse aqui deu uma levantadinha, tá? Quando os dois ficarem iguais, esse ponto aqui vai dizer para mim, praticamente com muito acerto, né, quanto vai ser o meu F3, tá? Então o meu ponto FB vai ser muito próximo do F3. Então eu poderia até dizer que aqui vai ser o meu F3 quando tiver os dois iguais aqui, tá? Frequência de menos 3 decibéis da caixa, né, vai ser esse vale aí, tá? Então uma hora dessa eu vou tirar o duto ali da caixa, né, e vou cortar um pedacinho dele, né, de maneira a essa impedância aqui subir um pouquinho, né, e chegar um pouquinho mais para cá, né? Aí eu vou ter a caixa mais bem alinhada, né? Então o que não pode, isso aqui está bem baixinho, tá? Isso aqui está bem alto, isso aí não pode, a caixa está desalinhada. Ou isso aqui está bem alto, né, e isso aqui está bem baixinho, então a caixa está desalinhada, né? Então isso aqui tem que ter um equilíbrio para a caixa estar bem alinhada, né? Então esse aqui é o terceiro método que eu mostro de como a gente levanta a curva de impedância da caixa acústica, tá? Então aqui tem outras coisas, ó. Isso aqui é o corte do crossover, que é 5 kHz, né?
é um relay, por isso que ele levanta a impedância, né, no corte. Eu tenho também um corte ali em 500 Hz mais ou menos, né, do mid-range, então, mais ou menos aí. Então essa aqui é a impedância da caixa, tá? A gente até pode conferir aqui, ó. Eu vou desligar aqui o amplificador, tá? Fechei o volume. Eu vou fazer o seguinte, eu vou conferir, né? Vou desligar aqui a caixa acústica aqui desses resistores, ó. Desliguei aqui, tá? Vou conectar aqui no DATS, tá? Deixa eu puxar aqui a lâmpada. Ó, conectei no DATS, tá? Que é esse aparelhinho aqui. E agora a gente pode chamar o DATS aqui e conferir mais ou menos se esse nosso método aí de medição é válido, tá? Então o DATS aqui é uma coisa que facilita muito, né? Eu posso vir aqui direto, ó, dar um impedância sweep e aí ele mede a impedância da caixa, tá? Vou desligar aqui a fase, notem aí, ó. Deixa eu fechar aqui um pouco a frequência. Vou colocar aqui a partir dos 10 Hz, tá? Como era antes. Então olha só, gráfico levantado com o DATS, né? Que é super preciso. E aqui gráfico levantado com o ARTA, tá? Que é um método alternativo. Outro método que eu estou trazendo aí para facilitar a vida de quem assiste aí o canal, né? Que prestigia aí os vídeos. Informação valiosa aqui, né? A gente conhecer esse ponto aqui da nossa caixa é importantíssimo, porque a gente descobre onde nossa caixa, digamos que está iniciando a resposta, tá? Então olha só, olha o que eu consegui com o ARTA, 23.4 Hz mais ou menos, né? Estou clicando aqui, e olha o que eu consigo com o DATS. Ó, vou clicar aqui, tá? Olha ali, 22.88, né? Ou seja, muito próximo, tá? Então, notem que aqui os picos ficaram mais equalizados, né, um pouquinho, é porque a minha placa de som aqui ela tem uma certa deficiência, né, aqui na região abaixo dos 20 Hz, né, não é deficiência, é o corte que os engenheiros projetam nela, né. Então, aí o que acontece? Né, abaixo dos 20, então aqui já teria uma pequena quedinha, né, normal da placa de som do computador e mais um pouquinho de limitação, né, dos capacitores aqui do amplificador, né. O certo seria ter usado um amplificador puramente DC para fazer esse teste, tá? Por exemplo, o Gradiente Model A1 é um amplificador puramente DC, então daria mais precisão aqui nesse gráfico. Mas nota que já deu para chegar a uma precisão muito boa, né? Então, é muito válido a gente conseguir ter esse gráfico da nossa caixa acústica, tá? Então a gente pode ver, por exemplo, aqui, ó, tem uma impedância baixa aqui, ó, né? Isso aqui na verdade é um gráfico de tensão, tá? Isso aqui é a tensão, tá registrado em decibéis, mas é a tensão que está variando, tá? Aqui o DATS mostra a variação da impedância diretamente, tá? Então isso aqui é a variação da impedância diretamente. Aqui é uma variação de tensão que equivale, é proporcional à variação de impedância da caixa, tá? E aqui o DATS mostra direto a variação de impedância, tá? Notem que é muito, muito parecido, tá? Então, olha só. Então tem jeito, tá, da gente descobrir as coisas, né? É só dar uma estudada, né? E botar, né, arregaçar as mangas, né, e botar a mão na massa. Um método alternativo de medição que dá muito certo, né, se a gente tiver uma placa de áudio no computador bem boa, né, a gente tem uma precisão maior aqui abaixo dos 20 Hz. Mas vejam, tá, essa caixa acústica a nível de Brasil, né, com um FB de 20 e poucos Hz, é rara, né? As caixas geralmente têm um FB lá em 45, né? Então a perda da placa de som não afetaria caixas normais, tá? Essa aqui é uma caixa que foi, digamos, idealizada há muito tempo, né?
ou seja, eu busquei componentes para esse fim, né? Eu fiz uma busca provavelmente de 10 anos aí para chegar a esse resultado aqui, tá? Então, caixas normais, né? Esses picos vão estar aqui, né? Mais para cá, então, mais para esse lado de cá, né? Esse pico vai estar, por exemplo, aqui, né? E esse pico aqui vai estar aqui. Então, essa perdinha da placa de som aqui, né, não iria influenciar. Então, por exemplo, se eu medir a caixa e deu esse vale deu aqui no 70, tá, que vai ser bem comum, né? Se alguém for medir, vai ver que é muito comum um F3 em 70, um F3 em 60, um F3 em 40, né, uma caixa muito boa, né, considerada muito boa, vai ter lá um F3 em 40. Né? Aqui eu estou conseguindo um F3 em 23. Tá? Mas isso, como eu comento, né, a gente tem que saber o que está buscando, né, saber o que quer para poder ir atrás. Né? Então, de repente, alguém que está vendo o vídeo hoje, né, vai saber o que precisa e vai começar a fazer uma pesquisa, né, focada nisso, e daqui a alguns anos vai chegar ao seu objetivo. Né? O problema é a pessoa nunca saber desses detalhes, né, e nunca começar a pesquisa. Né? Tá sempre perdido, né? Tá sempre achando, né, ah, eu comprei uma caixa, eu acho isso, eu acho aquilo. Né? Então aqui a gente vê o que é realmente. Né? Então a gente consegue, minha caixa realmente está muito ruim, tem o F3 em 60, né? Ela não reproduz muito bem coisas para baixo, né? Ou quase nada, né? Porque abaixo do F3 a resposta cai bem rápido, né? Então não adianta nem botar equalizador, né? Porque a caixa não consegue responder. Ela, digamos que, falando, digamos assim, popularmente, ela, digamos que despressuriza, tá? Então ela não consegue mais ter resposta, o duto não tem mais resposta de frequência, né? Então a gente sabe que o alto-falante ele traz a resposta de frequência até um certo ponto, né? E o duto prolonga para cá, né? Então o duto é essencial nas baixas frequências. Então ele prolonga a resposta da caixa para cá. Então se a gente colocar o duto muito para cá, ele não vai ter força, né? Ele não vai conseguir pegar a energia do alto-falante. E se a gente botar o duto muito para cá, a gente vai acabar acavalando essas duas coisas aqui, tá? Então esse bico vai começar a crescer e vai sobrepor o do alto-falante. Então a gente tem que ter essa formação aí para saber que a caixa está boa, né? Está bem alinhada. Né? Os picos de impedância mais ou menos na mesma amplitude. Né? Ó, então em 16 Hz aqui minha caixa tem 40 ohms. Tá? Em 36 Hz a minha caixa tem 42 ohms. Tá? Aqui, ó, em 90 Hz minha caixa tem 5.7 ohms. Tá? Aqui, ó, em 1.3, 1.4 kHz mais ou menos, tá? Minha caixa tem 5 ohms, tá? E aqui, ó, em 5 kHz, né, minha caixa tem 11 ohms. Né? E aqui perto dos 20 ela tem 6,8 ohms. Então, as caixas acústicas não têm impedância constante, né? A gente sabe que é 8 ohms, mas a média é 8 ohms, tá? A média é 8 ohms. Não é que ela tenha 8 ohms sempre, né? É exatamente por causa dessa curva aqui também que os amplificadores valvulados tocam diferente dos transistorizados, tá? Então, o valvulado é como se tivesse sempre um resistor aqui, em série com a saída, de um valor, digamos, considerável, né? E por isso que a curva de impedância da caixa acaba se transferindo para o amplificador. Né? Não é que o amplificador da válvula tem uma perda de digamos, uma resistência lá dentro, né, que vai ficar aquecendo. Né? Não é isso. É que o sistema, do jeito que ele saiu, né, ele acaba tendo uma impedância de saída alta. Né? O utilitário Arca tá, é bem fácil de usar. Não precisa ser um computador muito rápido. Tá? O Windows 7 aí. Né? Não precisa de nada muito especial, tá? Então tudo bem, tranquilo. Só que a placa de som tem que ter line in, tá? Não adianta ter mic in. Então é isso aí. Um abraço.